Olá! Que bom ter vocês aqui novamente. Estamos de volta com mais um episódio da nova temporada do nosso Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Muito obrigada, Ramon. Muito obrigada, Jaque. Hoje nós temos uma convidada de peso. Ela é expert em gestão condominial. Ela trará para vocês que ela tem um curso extremamente especial que você, síndico, tem que fazer para melhorar a sua gestão e a sua visão dentro do condomínio. Hoje nós temos aqui com a gente a Ariane Padilha. Primeiro vou passar aqui para o Ramon, para ele fazer as considerações iniciais dele, depois a Jaque. Olá a todos, registrar sempre a nossa alegria de receber vocês aqui, vocês que são o nosso público, todos os nossos convidados, tudo que a gente pensa com muito carinho para vocês, e a gente convida pessoas que são verdadeiros protagonistas neste mundo, este universo chamado condomínio. Quero agradecer muito os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios e a Engenharia Sinosvale, agradecer os nossos apoiadores institucionais, a SEX, a Anacom, Condomínios pelo Mundo e Conase. E quero, em especial, fazer um registro da minha alegria de poder ter a Ariane aqui. A Ariane, que eu conheci ela, gente, lá no Rio de Janeiro. Né? A gente tem que sair do Rio Grande do Sul para conhecer os gaúchos que moram aqui, né? E tem sido uma grande amiga, uma grande parceira, uma pessoa que tem muito conteúdo, muito conhecimento, e todos que estão aqui nos assistindo sabem que o propósito desse podcast é justamente isso, trazer pessoas que tenham toda essa bagagem e que principalmente que estejam dispostas a compartilhar um pouquinho da sua vivência, do seu conhecimento, do seu conteúdo. Seja bem-vinda, Ariane, o nosso registro aqui de agradecimento pela tua participação. Olá a todos, é com uma grande alegria que a gente recebe hoje a nossa amiga e profissional Ari. A gente já chama ela assim porque ela já faz parte da gente, tá? Eu também conheci a Ari num evento condominial no Rio de Janeiro. E desde então a gente mantém contato, a gente faz eventos junto com ela. A Ari, além de ser uma síndica maravilhosa, ela também é psicóloga. Então, ela entende de gestão, tá? Da cabeça aos pés. Então, a gente vai explorar hoje tudo que a gente pode do conhecimento dela. Mais uma vez, faço as palavras da Marcinha e do Ramon, te agradecer, né, por compartilhar com a gente o teu conhecimento. Com a gente, com nossos telespectadores, com todos os ouvintes do nosso podcast. Bem-vinda, Ari. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês depois de tanto tempo, né? A gente tentando combinar. Muito bom, me sinto em casa, me sinto super à vontade. Estava louca para vir aqui, para a gente poder conversar e trocar bastante informação, experiência. Seja o que for aí, estou por vocês, né? Não sei o que vai acontecer, para onde iremos, mas eu confio tanto nestes advogados que vamos lá. Vamos começar pelo começo, então, né? Ari, conta um pouquinho pra nós, assim, como é que tu foi parar nesse mundo chamado... Tu podia fazer outras coisas, né? Principalmente quem tem psicologia por formação, né? Conta pra nós aí, compartilha um pouco como e por que tu foi parar nesse universo condominial. Sempre foi um sonho, assim, de criança, parar no universo condominial? Que não foi um sonho meu, mas foi o sonho do meu pai. Meu pai, desde 1985, era síndico. No primeiro, eu morava numa casa até 85, 84, 85. Na implantação do condomínio, acho que nós somos os primeiros moradores, ele já assumiu a sindicatura e foi durante 20 e poucos anos. Eu digo que ele era ora síndico, ora tesoureiro, ora conselheiro, ora oposição, né? Porque nesses 20 anos ele passou em todos... Flutuava. Exatamente, ele fazia... na gestão dele, tanto que esse prédio, com 8 anos, ele foi pintado a fachada em 1990 e poucos, assim, de tanto que o meu pai tinha essa visão, essa questão de organização, essa questão de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem conhecimento da área. Na época era autogestão,
Por isso que ele era tesoureiro. Pagavam o condomínio na porta de casa. Quando ele era o tesoureiro, ele recebia o condomínio a cota, entregava o recibo. Eles tinham um contador. Meu pai era daqueles que brigava com as crianças que pisavam na grama. Eu digo que hoje ele ia ser preso, porque ele dizia, tava a plaquinha, ele era militar, né? Sim. Tinha a plaquinha, não pise na grama. Daí ele chamava as crianças assim, o que diz aí? E as crianças, não pise na grama. E por que tu tá pisando? Vou ter que cortar os pés. Hoje eu dou graças a Deus. Hoje daria cadeia, isso, com certeza. Com certeza ele estaria preso já, denunciado de alguma forma. E eu sempre acompanhando aquilo, assim, e aqueles estresses de família também, por causa do condomínio. A minha mãe, tipo, é nós ou é o condomínio. Tudo isso eu vivi a minha vida inteira, assim, né? Desde os 13 anos de idade. Larga esse condomínio, porque tu só te incomoda, ou porque tu só vive pro condomínio. E aí, quando ele se aposentou do quartel mais, ele mergulhou nos condomínios. E ele sempre quis que eu e a minha irmã ou fosse militar ou fosse síndica. E quando eu comprei meu primeiro imóvel, a primeira coisa que ele me disse, agora tu pode ser síndica, porque tinha a cultura que o síndico tinha que ser proprietário. Já que tu não é militar, tu vai ser síndica agora. Já que tu não vai ser militar, tu vai ser... Agora, primeira coisa, agora tu pode ser síndica, porque eu comprei o apartamento que eu alugava no mesmo prédio. Aí, assumi isso em 2011, 2012, eu assumi como conselheira e depois eu achava que eu levava tão a sério, digo, não, primeiro tem que ser conselheira para entender, me ambientar com as pastas, com a questão de como funciona, que para mim a dificuldade sempre foi mais a questão disso, contábil, financeira, do que o resto. Eu já atuava com gestão, já era psicóloga da área de gestão de pessoas, então tudo isso era muito mais fácil. Aí fui conselheira, depois fui síndica e fui sendo reeleita. Daí chega um momento que eu, quero tirar lente, né, o óculos de síndica daqui. Aí eu saio, fico 2 anos, as pessoas pedem para eu voltar. Aí eu fico de novo mais um tempo. Aí eu saio, daí comprei outro imóvel e assim foi indo. E em 2017 eu profissionalizei. Eu fiz um curso de síndico profissional de 16 horas, eu acho, e saí com o título. Porque Olha que tem curso com menos horas ainda, se a gente procurar. Nessa época, de 2013 a 2017, eu era consultora em desenvolvimento de liderança e eu viajava o Brasil. E eu acho que eu queria uma vida mais tranquila. E eu, desde a primeira vez, desde 2012, eu gostei da questão do ser síndica. Eu acho que eu conseguia reunir todos os meus conhecimentos, toda a minha vivência para aplicar num lugar. Eu usava tudo que eu entendia de pessoas, de gestão, de processo, de projetos, tudo, para aplicar ali, de liderança. E eu dizia para o meu assessor lá no início, eu digo, um dia eu vou ser síndica profissional. Nem assim, estava surgindo a palavra síndica profissional. Eu dizia, um dia eu vou ser síndica profissional. E aí, como eu viajava muito e era uma vida muito cansativa, assim, era 11 dias fora, eu ficava 3 dias em Porto Alegre, viajava de novo, e como eu trabalhava com treinamentos e imersões, eu ia para um hotel e ficava eu lá 15 dias sozinha, isolada, e só ia trocando as turmas. E eu ficava lá, né? Só eu e as turmas passando. E muito tempo longe, muito tempo afastada, nisso aconteceu um monte de coisa, meu pai faleceu. E eu cansei disso, né? E eu dizia para a própria consultoria que eu trabalhava, eu quero cliente em Porto Alegre, me dá cliente. E só que não tinha. Rio Grande do Sul sempre foi, porque a gente se conheceu no Rio de Janeiro, por que a gente vai para Santa Catarina? Rio Grande do Sul, na área corporativa também tinha um pensamento mais para trás. Então, as empresas de fora contratavam e as daqui do Rio Grande do Sul não contratavam. Aí eu profissionalizei, estava de síndica do meu condomínio, comecei a pegar outros condomínios, assumir outros condomínios, e desde então, a metodologia que eu atuei, porque antes de trabalhar com treinamento, eu fui consultora em gestão estratégica de uma grande consultoria de nível nacional do Vicente Falcone, né? Que é o Papa da qualidade. Então, toda a metodologia desde o início de uma consultoria, que tu faz um diagnóstico, que tu levanta todas as informações, tu faz um plano, tu faz projetos,
tudo isso tu apresenta relatórios de gestão. Uhum. Então, tudo eu trouxe para a gestão condominial e desenvolvi a minha própria metodologia. Que em 2018, aqui em Porto Alegre, eu dei um curso presencial. E em 2020, com a pandemia, eu lancei ele online a nível nacional. E aí, alunos do Brasil inteiro, né, fazendo o curso. Depois veio o curso de pós-graduação, que começou presencial aqui em Porto Alegre. Na pandemia, nós abrimos ele também de forma online com alunos Manaus, Rondônia, né, lá Roraima, do Brasil inteiro ali. E a partir da pandemia, eu digo que as fronteiras dos estados caíram e a gente começou a divulgar mais e fortalecer a gestão condominial como de fato deve ser. Porque até então, vocês devem saber que quando falava em gestão condominial, todo mundo pensava no jurídico, né? Na legislação. E o papel do síndico nessa época, ele era muito confuso, e ainda para muitos síndicos é. E eu, como vinha de gestão de pessoas, de dentro de RH, eu mapeava cargo, né? Um cargo básico de gestão de pessoas é tu saber as competências, conhecimento, habilidade, atitude daquele cargo para tudo, para tu selecionar, para tu desenvolver, para tu treinar, para tu promover, para tudo. Então, esse olhar de que cargo é esse, que função é essa, síndico, eu sempre tive. E a partir daí, lá em 2018, eu dei uma palestra na segunda Sindiesp, se eu não me engano, falando de quais eram essas competências. E talvez eu tenha sido a primeira pessoa que mapeou essas competências. Talvez não, foi, porque ninguém... Síndico era algo perdido. Eu sentia ele desvalorizado, ele perdido, ele sem ser protagonista de nada. Ele era o bombeiro que ficava apagando incêndio e percebia que ele precisava primeiro entender qual era o papel dele. Qual é o papel do síndico de fato? É ser o gestor e ser a liderança. E ele foi escolhido para isso, né? E, a partir daí, começar a desenvolver essa função. Desenvolver com conhecimento, com habilidade, atitude, postura, para que venha a valorização. Até eles mesmos não sabem qual é o seu papel. Raramente a gente escuta nessas palestras, enfim, que a gente vai, que a gente participa, os direitos do síndico. Sim. A gente só fala em dever, em responsabilidade. Raras as pessoas falam, não, você também tem os seus direitos como síndico. Muitas vezes eles não sabem que eles têm esse direito. E talvez eles nem se sintam com esse direito, né? Eu acho que a responsabilidade... Porque eles acham que é só dever. Exatamente. Exato. Exatamente. E aí a outra coisa... E eu sempre bato muito do síndico se apropriar desse seu papel. Porque, gente, ele é protagonista. Ele transforma uma realidade, ele muda um cenário, ele impacta na vida das pessoas. E ele se sente outro discurso que eu não gosto. Eu sei que é realidade, eu sei que acontece, mas é esse discurso do síndico vítima de violência, do síndico vítima de stalking. Existe, acontece, é real. Mas por que o síndico sempre se coloca, ou sempre colocam o síndico nessa posição de vítima? Porque ele é protagonista, ele é uma liderança. Por que ele é desrespeitado? Gente, a gente não desrespeita líder. A gente não desrespeita. Se eu te vejo como uma liderança, eu não vou te desrespeitar. Tem a porcentagem realmente... Dos malucos, né? Malucos. E esses vão bater... São os chefões. Exatamente. É. Só que em cada condomínio, Deus manda um, né? Então, Todos. vou botar aí Todos. que seja uma proporção de 10% de problemas que realmente, de fato, vai se enfrentar. Porque outra coisa que interessante para a gente falar é um pouco desse perfil de condômino e do impacto disso numa gestão, mas nós temos aí 90% de uma gestão que pode ser saudável. Sim. Que pode ser de resultado, que pode ser proativa, que pode trazer protagonismo, pode trazer reconhecimento e valorização para o síndico. Mas ele precisa entender o papel dele, se apropriar do papel dele
estar embasado para desempenhar o papel dele, que é o que não acontece ainda, né? Se colocar no papel da liderança. Exatamente. Isso que tu está falando, Ariane, ele tem uma profundidade, né? E tu tem muito mais caminhada nessa área condominial do que eu, mas eu vejo muito assim, ó, quando tu falou do síndico vítima, eu já escutei de síndicos, quando eu disse assim, olha, você tem que fazer isto, e isso aqui não é tua competência. Né? Mas isso aqui que tu tem que fazer, tu precisa fazer agora, porque senão vai te acontecer A, B e C. E aí tu escuta do síndico assim, eu não sei, eu nem tô sendo remunerado, eu não ganho nada para estar aqui, né? Aí eu disse assim, mas a responsabilidade sobre você é a mesma coisa. A gente cansa de falar, tanto nesse podcast quanto nas palestras, nas aulas, a área da sindicatura, ela deu um salto muito rápido e muito grande do informal pro profissional. Você não tinha todo um arcabouço legal, né, de que você tem hoje. As pessoas hoje, elas estão muito mais interessadas dentro do seu condomínio, elas querem saber, elas batem de frente. 80 milhões de pessoas no Brasil moram em condomínios. Os malucos têm que morar em algum lugar, né? Eles vão morar dentro dos condomínios. Então, assim, ó, mas se você tem aquela figura, e isso que tu fala é de uma grandeza que ela tem que ser assimilada e, acima de tudo, exercido. É que nem quando eu dou um livro de presente para alguém. Lê e aplica, né? Não adianta a gente só colocar lá. Muitas vezes a gente vê o síndico bombeiro. Ele só fica apagando incêndio. E quando dá uma folga ali naquele cenário, que tem situações que ele pode trabalhar o preventivo, ele não faz. Ou ele não faz porque ele não enxerga, ou ele faz porque o conselho disse para ele que não precisa fazer. E isso é uma coisa, Ariane, que eu tenho visto muito. E é uma crítica que eu tenho ao síndico profissional. Tá? Porque tu falou 2017 que começou a se falar de síndico profissional. Eu já vi... Não, 2012 já existia essa palavra circulando, mas eu não conhecia nenhum. Não sabia onde viviam. Eu já tive acesso a convenções de condomínio da década de 80, da década de 90 e no início dos anos 2000 que usa a expressão síndico externo. Né, não usa a expressão síndico profissional. Então tu vê, já era um pensamento que dizia, não, daqui a pouco a gente pode pegar alguém de fora, alguém externo à questão condominial. Mas eu tenho visto muito, não são todos, mas eu tenho visto, eu tenho dentro dos condomínios que eu atendo algumas figuras que fazem isso, que eles se sentem, ou pelo menos se mostram, empregados do conselho. O conselho entendeu que não, então nós não vamos fazer. Muitos têm isso. O conselho entendeu que não. Aí eu pergunto assim, tá, mas o que tu acha? O que tu pensa? Porque eu entendo que se eu for contra o conselho, eu não vou ser reeleito. E se eu não for reeleito, eu vou perder o ticket desse condomínio, né? Isso é algo que eu bato nessa tecla lá desde 2018, que de fato eu comecei a compartilhar e... Gente, isso é do momento, essa relação se constrói, tudo é ação e reação. O que eu tô emanando, né? O que eu tô passando para aquelas pessoas? Eu tô me posicionando como um empregado do conselho, eles vão me ver como um empregado. E o síndico que não está preparado, ele chega no condomínio perdido, como é que se assumia uma gestão, mesmo profissional antes? No máximo, passava a chave para o síndico e te vira. E aí, o que o síndico fazia? Tinha a chave do condomínio, tinha uma ata lá registrada, o dia que dá problema, liga, estragou o portão, faltou a funcionária, né? Essas questões do dia a dia, ele fica só apagando incêndio. E por que o síndico faz isso? Porque ele não tem método, ele não tem metodologia de trabalho. Ele não sabe como o primeiro passo que ele tem que dar no condomínio, como ele vai se apresentar numa assembleia, como ele vai se posicionar naquela primeira reunião. Gente, síndico é autoridade. Só que ele não se apropria desse papel dele, porque ele não sabe, porque ele não, talvez nunca tenha se reforçado isso nessa posição de síndico. Então, ele chega lá, ele fica esperando o conselho mandar, os condôminos demandarem as questões do dia a dia e ele não é proativo. E aí é óbvio que essa relação vai se construir deturpada, distorcida, desvalorizada.
Por quê? Porque ele não se valorizou desde o início e não se posicionou. E assim, infelizmente, é com o síndico profissional. E o que eu falo, e todos os meus cursos, minhas disciplinas, meus cursos livres também, eu preciso, desde o início, apresentar minha metodologia de trabalho. Eu tenho uma situação, um case que aconteceu em 2021 ou 22, na época da pandemia. Eu estava com um curso online. Primeiro ele se chamava Gestão na Prática, porque até então, quando se falava em gestão, ninguém entendia ainda o que era gestão. Aí eu botei Gestão na Prática, que era a metodologia de gestão. Um economista daqui de Porto Alegre, de um condomínio, ele era síndico há muitos anos, um cara inteligente, numa zona, né, um condomínio muito bom, fazendo seleção para síndico profissional. E ele entrevistou síndicos profissionais e perguntou para esses síndicos profissionais, qual é a tua metodologia de trabalho? Ele disse, Ariane, eu fiquei chocado, porque nenhum sabia me dizer como ia trabalhar dentro do condomínio, o que era uma metodologia. Aí ele me viu numa Sindexpo, lá em 2020, acho que foi 21, porque foi uma Sindexpo no Barra, acho que foi 2021. Ele me viu numa palestra e foi fazer o curso. Ele disse, eu vi que era sobre metodologia, eu queria entender qual é a metodologia de trabalho do síndico. Aí eu digo, bom, infelizmente o síndico ainda não tem. Não tem. Ninguém sabe. Eu desenvolvi uma que dá resultado, é validada, é fundamentada, é embasada. Minha metodologia tem desde investigação apreciativa, que é uma linha de diagnóstico, David Copperwright. Então, assim, eu trago muito embasamento para uma coisa prática, porque parece que o síndico tem pavor de teoria, de conhecimento aprofundado. O Ramon diz, o que tu falou é profundo. Eu não consigo ficar no raso. No início eu fui criticada por isso. Tinha pessoas que diziam, ninguém entende o que... Gente, eu estou falando sobre gestão, sobre algo que é o nosso papel. Quem não entende vai ter que correr atrás para começar a entender. Porque é para aí que a gente tem que ir, se quiser valorizar. Empregado, né? Porque eles se colocam como empregados do condomínio, como empregados do conselho dos condôminos. Exatamente. E aí vem isso, como é que eu chego lá e me posiciono? Como é que eu mostro para essas pessoas que eu tenho autoridade, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sou um especialista nisso? Se eu contrato um profissional, eu espero uma especialização. E aí vem tudo que estava acontecendo lá naquela época, que quando eu entrei nesse mercado, que eu mais ouvia dos meus amigos. Síndico profissional não dá certo. Meu condomínio teve uma péssima experiência e voltou para síndico morador. Aí eu ia para o palco e dizia, pelo amor de Deus, gente, nós vamos fechar portas de um mercado maravilhoso se a gente não começar a entregar um outro tipo de experiência para o morador. Então, nós precisamos mudar a entrega de um síndico profissional. Também tinha como a gente mudou em poucos anos, assim, tinha uma rejeição a se ver como um profissional. Isso, né? Legalmente a gente sabe, não é uma profissão, não é... Gente, e eu tenho um pós em educação profissional, então mais ainda... Por isso que eu digo, tudo que eu fiz a vida inteira eu consigo aplicar nesse mercado. Eu tenho uma pós-graduação em educação técnica e tecnólogo profissionalizante. Então, a profissão, o Egito fala muito da questão sociológica da profissão, antropológica, sociológica, mas a profissão não é algo, a gente não está falando legalmente de ser reconhecido. É aquilo que tu faz o teu trabalho, né? Tu vive daquilo, então tu é um profissional, né? Então, tinha uma aversão a se ver como um profissional. E eu dizia, enquanto nós não nos reconhecermos como profissionais, a gente não vai evoluir. A gente não vai crescer, a gente não vai... E para mim, o principal fato é o síndico começar a se enxergar diferente, para que realmente os condôminos enxerguem ele de maneira diferente. Não, e eu tenho notado ultimamente que alguns síndicos profissionais e alguns condomínios estão exigindo que, na assembleia de eleição, o síndico vá lá, o síndico profissional, compareça e mostre o seu trabalho. Faça uma apresentação de 5 a 10 minutos.
E os condôminos eu tenho notado também que os condôminos estão dando prioridade para fazer a contratação, mesmo sendo um valor mais alto, é desses síndicos profissionais que fazem a apresentação pessoal, que respondem os questionamentos durante a assembleia. Isso mostra que o preparo do síndico tem que ser desde o início, desde a sua apresentação, não só durante a prestação de serviço. Exatamente. E ele mostrar muito que ele sabe o que ele está fazendo e que ele vai fazer. A outra coisa, quando eu falo de liderança, né, eu falo da essência lá da liderança, o que é? É tu ter uma causa, né? Os grandes líderes da humanidade, o que faz tornar, o que eles tinham em comum? Uma causa, né? Então, para eu ser um líder, eu tenho que ter um propósito específico para aquela coletividade. E as pessoas precisam sentir em mim que eu estou comprometida com aquele condomínio. E que o síndico profissional que pegar chave de 30 condomínios, ele vai ter chave de 30 condomínios. Agora, ele vai conseguir ser o líder e o gestor de 30 condomínios? Não, né? Então, é a questão de como o mercado cresceu e fazer um esforço de olhar... Psicóloga, analítica, virginiana analítica. Então, ser analítico é analisar as coisas, pensar sobre as coisas, filosofar também, né? O Ramon tem a linha aí da filosofia também. Faz com que a gente precisa pensar sobre as coisas. É esse caminho que eu quero construir algo diferente, então deixa eu ir pro outro lado. Porque como as coisas estavam sendo construídas... Desde 1964 vinha daquele jeito. E se a gente não se posicionar, não fizer algo para mudar, e que eu acho fantástica a atividade, a função do síndico é uma das mais complexas, é uma das que mais gera impacto na sociedade no Brasil, gente. Quantas pessoas moram em condomínio? 80 milhões. No universo de 215. A função do síndico impacta na vida de 80 milhões de brasileiros. Que atividade profissional tem esse impacto na sociedade? O patrimônio de todas essas pessoas. O último censo que fizeram, estima-se que tem um pouquinho mais de 500 mil condomínios no Brasil. Então, 520. Então, eu tenho 520, pelo menos 520 mil assembleias por ano, né? Aí tu pega toda essa quantidade de profissionais. O impacto, ele é muito grande. Isso foi o Síndico Net que eu vi. Eu não tenho o número de 24, mas eu tenho o número de 23. Movimentou 68 bilhões de reais. Né? Não é à toa que agora na reforma do Código Civil eles querem transformar o condomínio num ente personalizado, né? Que deve ter um imposto de renda sobre isso ainda, vai né? Gerar mais problema. Exatamente. Sim. Mas uma coisa que eu percebo muito, tá? E tu falou isso, e eu sempre faço as ligações, livro. Comece pelo porquê. O Círculo Dourado. Sim, né? sim. O Golden Circle tem um vídeo no YouTube, ele é um pouquinho longo, que o autor do livro explica, mas tem o livro. Eu acho que o X da questão é esse. A gente fala muito sobre isso. Por que eu estou fazendo? Se for só pelo dinheiro, pela remuneração, tu pode fazer outra coisa. Sim. Tu pode fazer qualquer outra coisa. Agora, o momento em que tu está comprometido com a questão de um impacto positivo neste segmento do mercado, né, tu vai começar a refletir isso que a Ariane está trazendo. Né? Como é que eu posso melhorar o perfil do síndico? Né? A Ariane é psicóloga, existe a ferramenta DISC, né, que é o mapeamento do perfil comportamental, para saber o que eu sou mais. Eu sou mais comunicativo? Eu sou mais analista? Eu sou mais... Onde que eu me enquadro? E o síndico, esse papel de protagonista, eu conheço síndicos que eles são muito bons para chegar numa assembleia e dar todo um discurso, mas eles não são bons para ir para trás de um computador e dizer assim, vem cá, vamos estruturar aqui de um jeito, né? Claro, aí entra a administradora, entra daqui a pouco alguém, o subsíndico, entra uma figura do conselho. O que eu entendo é isso, é tu mapear e saber, olha, dá para fazer isso e eu consigo exercer essa questão. Os condemônios, né? Todo condomínio tem aquela figura que desafia a liderança do síndico. E isso eu costumo dizer, Ariane, tu como síndica e psicóloga, mentor de síndicos, né? O ser humano como um todo, ele tem a aversão
a quem está no poder, né? Então tu cria a questão da autoridade. Então, claro, eu posso ter uma discordância e ser um ferrenho opositor ao presidente da República, ao governador do estado, ao prefeito da minha cidade. Mas o síndico, ele tá mais perto ali de mim, né? Então eu organizar uma passeata dentro de um condomínio, né, contra um síndico, ou fazer um abaixo-assinado com um quarto de assinaturas para chamar uma assembleia, parece algo mais palpável, né? Mas aí eu entendo que, e eu sempre digo para todo síndico, né, se tu exercer o teu papel, mostrando o teu trabalho, convocando, mostrando, tu vai ter aquele eco lá gritando contra ti, mas ele vai ser um eco cada vez mais isolado. Essa questão, né? E aí, indo bem para a psicologia, o quanto isso está próximo da gente, eu digo que não é o condemônio, mas o condômino desafiador, aquele que me desafia a extrair o que eu tenho de melhor nas relações, né? É aprender a lidar com esse condômino desafiador. E o conhecimento técnico te ajuda muito nisso, porque tu tá seguro, quando tu tá seguro no que tá fazendo. Mas essa figura, e aí falando um pouco da psicologia, que é o que a gente vê muito, muito nos condomínios, e cada vez vamos ver mais, eu até vou escrever esse mês para a revista dos condomínios, sobre as gerações dos condôminos. Porque nós estamos convivendo com gerações de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, 60, né? Uhum. Aí não vou nem falar geração Z, Y, Baby Boomers, X, Alpha, mas essas diferentes gerações, elas são diferentes dentro do condomínio, né? Elas são condôminos com perfis diferentes, exigem um olhar do síndico e uma gestão. O perfil do condomínio, e aí dentro da metodologia, eu, desde de cadastro, eu preciso entender qual é o perfil daquele condomínio. Quando tu faz um diagnóstico, tu precisa olhar para aquele cenário, entender e identificar as necessidades. Basicamente é isso. E para isso eu preciso de ferramentas. Mas existe um perfil de condômino que nunca ouviu não da mãe e do pai, que ele nunca recebeu limite, que ninguém diz que ele, para ele a vida inteira, que ele não podia estacionar na vaga que não era dele, que ele não podia ultrapassar a marquinha dele lá da vaga do estacionamento, que ele não podia ouvir o som do jeito que ele queria. Aí chega uma pessoa, uma síndica, mulher ou um síndico, e diz para ele: tu precisa respeitar as regras. Né? Aqui tem limites, né? Para conviver aqui, tu precisa respeitar e ter esses limites. Só que nunca ninguém deu esse limite para ele. A família não deu. E não é. Aí o que o síndico tem a ver se a pessoa não foi educada para viver em coletividade e sociedade? Aí isso cai tudo. Por isso que essa função ela é tão complexa que até isso recai sobre o síndico. Algo que foi da educação de uma pessoa, da estrutura familiar de uma pessoa, e aí o síndico tá lá, o coitado, pagando o pato para lidar com os mal educados que vivem nos condomínios. Outra coisa que é que tem um impacto e que é pouco falado. O que acontece hoje? Hoje as pessoas não podem mais ficar internadas em manicômio, em clínicas, né? Existe toda uma... a desinstitucionalização das pessoas. O que a gente vê muito hoje, queixa de síndico? A família não aguenta conviver com aquela pessoa que tem um problema psiquiátrico, de fato, compra um apartamento e coloca ele para morar longe da família, lá naquele condomínio. Quem que paga o pato? O síndico e os vizinhos. Mas os jovens estão acontecendo isso. Porque a família não sabe lidar e ela não tem realmente preparo para lidar com o paciente psiquiátrico. Mas ela não pode botar ele em nenhum lugar, porque não existem mais esses locais. E aí o que acontece? Quem tem condições, compra um apartamento, coloca lá, ainda é o apartamento da família, né? Não é nem um inquilino. E ele tá lá, ele tá xingando todo mundo, ele tá atacando as pessoas, ele tá atacando o síndico, ele causa um problema enorme. E isso é muito, muito sério, muito grave. E são coisas, olha, o quanto de impacto a gente recebe de outras legislações, das estruturas das famílias que se formaram e que
estão vivendo lá naquele condomínio, ajustadas, desajustadas à violência doméstica. Então, gente, não é para qualquer um. Não é para fazer de qualquer jeito. E eu me pego muito... Tem a gestão humanizada, imagina eu que sou psicóloga, se não vou olhar para o ser humano, né? Mas eu acredito muito na técnica, na ferramenta, no método para te blindar. Não blindar, mas eu digo que as ferramentas são bengalas que nos ajudam. Eu vou ter uma ferramenta para ouvir o condômino. Porque pensa no condomínio, como é que eu ouço, como é que eu faço uma gestão participativa sem uma ferramenta? Eu preciso de uma ferramenta para ouvir as pessoas. O que é isso? Uma pesquisa. Eu desenvolvi o IPSC, o Índice de Percepção e Satisfação do Condômino, onde eu disparo uma pesquisa, eu ouço todo mundo. Então, a partir do momento que eu começo a usar ferramentas de gestão, metodologia, eu tenho proatividade, eu tenho protagonismo e eu estou levantando informações, eu estou fazendo análise, eu estou desenvolvendo projetos, eu estou agindo proativamente para que as coisas não aconteçam, e eu saio desse operacional, eu vou para o nível estratégico, que é o que eu defendo aí desde, né, uma gestão estratégica para sair dessa operação onde eu estou envolvida na picuinha do morador. Onde eu estou envolvida... Problema de família. Exatamente. Eu saio deste papel de estar lá no raso do condomínio, no chão da fábrica, como a gente diz, naqueles probleminhas operacionais, naquelas picuinhas que eu não consigo nem pegar as pontas para resolver. E eu vou para um nível estratégico onde eu olho as coisas e analiso esse cenário e consigo encontrar soluções, agir proativamente. Gente, isso muda todo o resultado e toda a relação do síndico dentro do condomínio. Mas ele precisa saber fazer, né? E não é pegar a chave do condomínio e ir lá e dizer, o dia que estragar o portão, eu vou lá, mando alguém arrumar. Quando tiver que fazer a recarga do extintor, eu ligo e a gente vou orçar e vou mandar fazer. Isso não é gestão condominial. E hoje, todos os problemas que a gente tem, todos não, vamos colocar aí os 90%, são por falta de ferramenta, de metodologia, de conhecimento gerencial do síndico, que esse é o papel dele, né? Isso é um grande problema, né? Tu falou dessa questão do compra um apartamento, bota lá a pessoa longe da família, né? Eu tenho um condomínio que nós vamos entrar com uma ação judicial agora, não é de expulsão, porque eu não passei pela Assembleia ainda, tá longe disso, mas é uma situação que eu vou tentar judicialmente chamar a pessoa é interditada, o curador não é um familiar, e o interditado é uma mulher de quase 50 anos de idade, ela usa drogas, então ela abre o condomínio para morador de rua, ou para traficante, para uma série de coisas. E o condomínio, ele é um condomínio com 200 unidades, agora é a esposa do ex-síndico, que é a atual síndica, mas ele continua como gestor, ele continua operacionalizando, e ali é um exemplo de síndico orgânico, que eles gostam muito de dialogar. Só que quando o diálogo não dá mais certo, eles começam a multar, né? E eu falei para os dois assim, gente, essa pessoa aqui, vocês multaram ela 7 vezes. Só que ela tem uma excelente aposentadoria. Não é o dinheiro, perde a finalidade. A multa é pedagógica. Nunca chamaram o curador. Aí não chamaram a assembleia também. E outra coisa, o diálogo, né? É aqueles moradores ali, ele já era síndico há muito tempo, é amigo, é próximo. Eu sou a favor do diálogo, com toda certeza, né? Mas ele também tem um limite, né? Na maneira como ele é colocado. Então a gente percebe muito isso. Isso que tu falou, Ariane, é muito verdadeiro. Gestão condominial, eu vou recarregar os extintores, vou fazer o teste hidrostático nas mangueiras, vou manter o PPCI em dia, a grama tá cortada, a portaria tá tudo limpo ali, tá tudo certo, né? Não, ele é um pouco mais do que isso. Eu vejo muitos síndicos fazerem. Se eu te perguntasse assim, para te dividir com os nossos telespectadores assim, de maneira resumida, o que seria um passo a passo, assim, para uma gestão condominial assertiva? Perfeito, vamos lá. E é bem...
Não existe receita. E quando eu comecei a falar de metodologia, vinha a crítica. Cada condomínio é único, não tem receita. Não existe receita. E método não é receita. Método é caminho. Uhum. Metodologia é caminho. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Isso eu vou fazer em todos os condomínios. Porque esses próprios passos fazem com que eu vá analisar. Então, primeira coisa, eu tenho que ter um diagnóstico do condomínio. E todas as ferramentas que eu trouxe para a metodologia, elas não são da administração. Elas são ferramentas de consultoria. O que é um consultor externo? Que era o que eu fazia. Eu chego numa empresa, eu preciso entender o cenário daquela empresa. Eu tenho que fazer o diagnóstico da empresa para depois eu fazer os projetos para a empresa. Eu sempre vi o síndico como esse consultor externo quando ele assume um condomínio. Olha que olhar maravilhoso tu ter um olhar de fora e um consultor é super valorizado no mercado corporativo. Uma hora de consultoria é uma fortuna para uma empresa. Tu entra, tu precisa entender o cenário, tu entra como um especialista, com metodologia, porque o conhecimento, e aí um consultor, ele vai ser consultor no varejo, na indústria, na empresa de transporte, na que fabrica ônibus, não importa, o método é o mesmo, porque o conhecimento está lá dentro, então ele entra e extrai esse conhecimento. E eu sempre vi o síndico, quando ele chega, por isso externo, né? Uhum. Ele tem toda essa vantagem dele estar de fora para poder enxergar os problemas, que é a vantagem do consultor. Então, ele chega, ele vai fazer um diagnóstico de todas as áreas. Como é que está a área financeira? Como é que está a área dos colaboradores? Como é que estão os contratos? Como é que está a comunicação? Ele mapeia tudo isso, a documentação do condomínio. Para cada uma dessas áreas, ele vai olhar e vai ter... Bom, financeiro, o que tem? O que precisa? Documento, como é que tá? Manutenção, como é que tá? Gestão da rotina, como é que tá? Contratos, equipe, tudo. Para cada uma dessas áreas, existem perguntas, análises específicas que eu preciso fazer, e aí vem o método, é a ferramenta que não dispensa o conhecimento técnico. Quando tu vai... Tanto que eu, né, meus cursos de gestão, gente, aqui eu vou falar da metodologia, como eu faço como gestor. O conhecimento técnico já está lá no curso que ele fez com o Ramon, já está lá no suporte que a Jaqueline e a Márcia dão. É o técnico, né? O técnico da área jurídica, da área de manutenção, engenharia. Isso são outros conhecimentos que o síndico tem que ter e o suporte que ele tem que ter, mas o papel dele para gerenciar isso. Então, faz o diagnóstico, olha para cada uma dessas áreas e desenvolve e traça objetivo. Qual é o meu objetivo para o financeiro? O condomínio está 180 mil negativo. Eu tenho 1 ano de gestão. Daí o condomínio precisa fazer telhado, precisa fazer fachada, Em 1 ano de gestão, o que eu consigo fazer? Adianta eu dizer que eu vou prometer o mundo e que eu vou... É muita coisa, né? E depende de recurso financeiro, recursos humanos, tudo, tempo. Então, nesse primeiro ano, o que eu, como líder, como gestor, me proponho a fazer para essa coletividade? Gente, em 1 ano nós vamos recuperar, ou vamos levar 6 meses aqui para recuperar. Qual é a minha proposta para recuperar esse condomínio? Sou eu o especialista. Não é o conselho que vai me ditar as regras ou o que eu tenho que fazer. Quando eu chego com essas informações todas, como é que eu faço? Quando eu assumo. Gente, eu preciso de 45... Eu não dou um pio, eu não digo vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não sei. Eu preciso conhecer a realidade do condomínio. Eu preciso de 45, 60 dias para fazer um diagnóstico. Quando eu entender, né, nesse período eu vou falar com as pessoas, eu vou fazer a pesquisa, eu vou ter reuniões com o conselho, eu vou levantar informações, eu vou analisar os documentos, tudo. E óbvio que o dia a dia está correndo e eu estou resolvendo os problemas. Depois desses 45 dias, eu vou dar uma devolutiva para as pessoas. Gente, o cenário aqui é esse. O que eu encontro aqui como especialista que sou? Conheço condomínio, conheço gestão de condomínio, conheço as necessidades do condomínio, conheço a legislação, as obrigatoriedades de um condomínio. Esse aqui é o cenário. O que eu, como especialista, com o conhecimento que eu tenho,
O que a gente pode fazer em um ano? Nós estamos 180 mil negativos. Qual é a minha proposta para a gente? E temos essas e essas necessidades. Qual é a minha proposta para que a gente recupere esse caixa e comece a fazer os investimentos necessários do condomínio? É eu que tenho que saber. Eu sou a gestora. E aí, quando eu apresento, olha, dessa lista aqui, a gente definir prioridades sim, junto com o conselho, mas com critérios objetivos, com ferramenta de gestão. Eu uso a matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência, o que é mais grave, qual é a urgência disso acontecer, qual é a tendência desse problema piorar. Então, eu e o conselho, até os alunos, levo para a assembleia? Não. Senta com o conselho e discute, olha, e de forma objetiva. Não é porque tal obra vai favorecer mais o conselheiro, aquele que entrou no conselho porque queria ser favorecido. Não é porque aquela obra vai favorecer mais a unidade dele que aquilo vai valer mais ponto. Não, objetividade. Quando a gente tira o subjetivo e traz, por isso que eu digo que as ferramentas te blindam, tu traz objetividade para o processo. Então, gente, não é porque o João quer, porque eu como síndica moradora acho que é melhor. Não, é porque isso é grave, isso é urgente e a tendência disso causar mais problema. Então, dentro dessa pontuação, para esse ano, nós temos 3 objetivos. Nós vamos recuperar o caixa. Assim que nós recuperarmos o caixa, nós precisamos em torno de 50 mil para arrumar o telhado. Como é que nós vamos recuperar isso? Então, fazer um planejamento e um projeto de o que eu preciso fazer e de onde eu vou tirar esse recurso. Sempre. E compartilhando isso com as pessoas. Não adianta eu enxergar todos os problemas do condomínio e as pessoas não verem. Eu digo que a gente precisa dar essa lente. E eu trabalho muito também a questão de uma reunião de devolutiva, que é passar esse cenário, fazer uma apresentação. Esse é o cenário atual do condomínio. Esses são os problemas reais do condomínio. E quando as pessoas enxergam os problemas reais do condomínio, elas entendem que o que ela não gosta lá, no umbiguinho dela, ou no cantinho, no quadradinho que ela enxerga, perto do cenário do condomínio não é nada. A florzinha que ela quer mudar. Não é nada. Ou, ela queria aumentar o bicicletário, ela queria, porque... Gente, entre 1000 coisas, um telhado caindo com infiltração e a bicicleta que ela não quer colocar na área de serviço dela. Então, isso muda a relação. Essa devolutiva tu dá para o grande grupo. Para todo mundo. Para todo mundo. Ela pode e pode não ser uma assembleia. Se existem alguns problemas ou projetos que precisam ser mais amadurecidos, tu faz uma reunião informal. Eu também prego que a gente precisa ter mais reuniões estratégicas para compartilhar com as pessoas, para amadurecer as ideias, porque o síndico precisa verdadeiramente ouvir também as pessoas, né? De fato. Então, faz reuniões mais estratégicas, amadurece e depois marca uma assembleia. Para que é? Advogados. Sim. Para deliberar. Eu não vou para a assembleia para bater boca. E aí é isso que acontece hoje em dia. É falta de preparo. Hoje eu vou fazer uma assembleia. Para bater boca. Só para discussão. Para bater boca de 5 bocas atrás. Meu Deus. Rediscutir o que já foi discutido. Coisas que já foram rediscutidas. E isso precisa ser, assim, os projetos, as discussões, elas precisam ser amadurecidas. E muitas vezes a assembleia não é amadurecimento. Ela é para deliberar, para decidir. Então, propõe. Gente, só que isso leva tempo. Dá trabalho, né? Dá trabalho. E é o que as pessoas aprenderam ou se criou uma cultura de que não precisava fazer. E a Assembleia briga, né? Por quê? Porque não se amadurece as coisas. Se leva para a Assembleia, tudo verde, tudo cru, e aí chega lá. Então, assim, faz reunião e fazer gestão de trabalho, esse é o problema. Essa é a minha maior dificuldade de colocar na cabeça dos síndicos, cheio de vícios de que não precisava fazer isso, que era só limpar a caixa d'água, fazer a recarga, fazer... E aí ele tá lá, ele tá apanhando, ele tá sendo xingado, porque ele acha que fez sempre desse jeito, e desse jeito ele vai continuar fazendo.
real, a cabeça dos síndicos, né, o conhecimento dos síndicos que precisam mudar. Sim. Para que a gente tenha Com umas certeza. assembleias com excelência. Exatamente. Para justamente deliberar e não brigar. E não Exatamente. esvaziar as E assembleias. não esvaziar Porque a essa Assembleia é chato? Porque a Porque a Assembleia é Assembleia chato. Vou lá para Alguém já ouviu falar que é bom fazer assembleia? que se sente É bom bem ir na numa assembleia. Nunca. Mas quando as pessoas entendem e sabem que, ok, esse é o projeto, essa é a ideia, isso tá... E, gente, é coletividade, o síndico não... Outra, o síndico, eu aponto as necessidades. Independente de eu ser síndica moradora, mas eu tenho plena... Ou a síndica externa, eu tenho plena consciência. O que é obrigatório não tem nem questão, né, gente? Ontem eu ainda estava falando com... Gente, com o prestador, não, com o pessoal da construtora. O que é obrigatório, é obrigatório. Eu vou chegar na Assembleia, gente, isso é obrigatório. Como vocês querem pagar? Exatamente. Parcelado em 10, querem fazer um financiamento. Mas isso tem que ser feito, é obrigatório. Sim. E é o meu nome que está lá. Então, se é obrigatório, nós vamos fazer. Ah, o conselho não quis, o conselho não quer, a Assembleia. Não, eu vou chegar lá e, gente, aqui a gente não tá para provar, a gente tá para provar como nós vamos pagar, porque isso tem que ser feito. Então, isso faz um gestor, porque ele sabe o que tem que ser feito. E ele não fica refém, né? Então, é mudar toda essa posição, esse posicionamento dele. Ele precisa... Aí é que tá, vem aquilo, né? Existia uma cultura de que não precisava nada, e eu penei muito, gente, no início. Eu era uma voz solitária. Hoje eu dou graças a Deus quando eu ouço outras pessoas falarem de gestão, de diagnóstico, de metodologia. Eu era uma voz sozinha, tipo assim, ó, eu me sentia mal. Porque eu só falava com o advogado, estava todo mundo falando só das leis, e eu queria Sim. lá dizer que ele tinha que se gerenciar, que ele tinha que ser líder. E não tinha espaço para isso. Ninguém falava disso. Né? Eu era única, né? E para mim era muito claro que esse era o papel. Tipo, sabe quando... Gente, eu tô certa, mas ainda ninguém percebeu isso. Então, até para falar era difícil. Tu inventou o fogo, mas o pessoal queria comer cru ainda as coisas, né? Porque não enxergava ainda as Exato. coisas. Eu me sentia muito assim, por muito tempo. E hoje, nossa, assim, lentamente... E outra coisa que eu percebo, quem está entrando no mercado agora já tem outra visão, já se percebe mais assim. Claro, tem aqueles que vêm, tem os oportunistas que estão Sim. achando que a barbadinha vai, síndico está crescendo, ou que cai naquele papo, venha fazer o meu curso e ganhar 10, 20, 30 mil reais por mês. E a primeira coisa que eu digo, eu não prometo ganhar nada, eu prometo que tu vai entregar qualidade, tanto que os meus alunos... Tenho o maior orgulho do perfil de aluno que eu atraio, assim, são pessoas que querem profundidade, são pessoas que querem realmente fazer a diferença. Quem quer ganhar 10, 20, 30 mil, nem vem fazer curso comigo. Porque eu não garanto que vai ganhar 10 mil. Garante que vai ter muita incomodação, né, Ariane? Isso sim. Eu garanto que vai ter ferramentas e conhecimento para mudar o seu posicionamento, a sua atitude, a sua postura e, consequentemente, a valorização. Na mentoria, a mesma coisa. Eu digo para os mentorados, eu não quero que tu gerencie 20, 25 condomínios. Eu quero que tu gerencie 10 bem e ganhe por 20 condomínios. Maravilha. É isso que tem que entrar na cabeça deles. Eles estão pegando muitos condomínios ainda, cobrando muito baixo, e para isso, óbvio, eles vão ter que se virar em 500. Então, paga mais, que nem a Márcia disse, cobra um ticket maior. E por que eu fui capacitar? Porque o meu ticket era maior. Só que eu não passava em nenhuma conconcorrência, né, gente? Sim. Eu chegava numa assembleia... Porque não era valor que eles viram a preço, né? Exatamente. É. Eu não passava, eu nunca era escolhida. Mas acontece Nunca com a gente. era escolhida, nunca era. E aí, qual foi o meu primeiro insight? Eu preciso capacitar esse mercado. Eu preciso fazer com que todos enxerguem o que eu enxergo, que vejam e que entreguem o que eu sou capaz de entregar, o que eu entrego. Para que eles entendam que isso tem valor, que isso gera tempo, tem embasamento, investimento em conhecimento, para que tu possa entregar. E aí tu cobra. E hoje os condôminos, os condomínios já estão percebendo. A primeira coisa que pergunta, quantos condomínios gerencia? 20? Não, é muito condomínio.
tu não vai dar conta do nosso e a gente não quer. Sim. Né? Então, um atendimento mais personalizado, eu digo que a sindicatura não é escalável na sua essência, e não é mesmo. As empresas que cresceram de síndico profissional, não é pelas empresas, mas é pelo modelo de negócio, que é muito difícil, porque quando tu coloca um preposto lá, é óbvio que ele vai querer ser um síndico profissional sozinho. Então, tu tá formando alguém, assim, ó, não vou nem aprofundar, mas tu tá formando alguém. Como modelo de negócio é muito difícil. Tá formando teu concorrente. Tu tá formando o teu concorrente, tu não vai ter... Porque tudo que tu precisa para um negócio é retenção, visão de longo prazo, método de trabalho, gerenciamento. Então, assim, ó, e a sindicatura é um CPF. É um CPF. Então, ela, na minha concepção, ela não é escalável, mesmo. Pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente tem tempo, a gente tem horário aqui. Assim, ó, percebam vocês, assim, ó, a gente trouxe hoje uma pessoa aqui que entendeu, foi uma voz solitária, como ela disse, deve ter apanhado muito. Hoje ela apanha em conjunto, porque a gente continua apanhando também. Não, a porrada não terminou, ela não para, né? Mas percebam a riqueza do que a Ariane está compartilhando conosco, no sentido de tu mapear, entender o passo a passo para que essa profissão, essa função, ela seja efetivamente exercida como deve ser. E não alguém que fica só apagando incêndio. Conhecimento, né? Isso é o nosso maior... Eu como professora, a Ariane como professora, a gente sabe o quanto que isso é rico e quanto isso muitas vezes ainda tem uma grande resistência, porque às vezes escuta da pessoa dizendo eu não tenho dinheiro, o dinheiro está sempre faltando para todo mundo, né? Tu tem que ver isso como uma prioridade, né? Eu escutei de uma síndica recentemente, mas é que síndico é uma profissão que tu não precisa ter curso. Não é questão de tu precisar ou não precisar. A questão é tu fazer para te capacitar mais. Essa é a questão. E aí, minha amiga, eu quero te entregar um exemplar aqui desse livro, que eu fui um dos organizadores e um dos escritores, o Direito Condominial, Perspectivas e Desafios Contemporâneos. Porque é isso, né? A gente quer compartilhar conhecimento, a gente quer entregar para que as pessoas que atuam nesse mercado possam fazer mais e melhor. Está aqui o presente, Obrigada. faça um bom proveito e quero, fazendo já o fechamento aqui, passar a palavra para a nossa convidada, para suas considerações finais aí e um recado final aí para os nossos ouvintes. Eu? Não, e também, nossa convidada. E também a nossa convidada tem que expor para os nossos ouvintes como encontrar elas, redes sociais, Isso. falar como conseguir os teus Tá. cursos. Tá. Primeiro, muito obrigada, Ramon, por... eu mapeei a estrutura de gestão e o condomínio em caixinhas, que eu chamo todas as caixinhas da gestão, a base está aqui, né? O direito condominial é a base da gestão condominial. Tudo que a gente for fazer, existe uma legislação que vai nos dar segurança, que vai nos embasar, que a gente precisa seguir, desde a previsão orçamentária, prestação de contas, tudo. Então, a base do nosso trabalho é o direito condominial, né? Entender que a gente precisa do suporte dos advogados. O nosso papel é ser gestor. E aí é que está a diferença. Vou até fazer o fechamento, né? Não é para eu me estender. Quando a gente entende o nosso papel, que o nosso papel é gerenciar e não ficar lá apagando incêndio ou brigando com as pessoas, a gente entende, e quando nós trabalhamos com profissionalização e nos posicionamos como profissionais, a gente entende o nosso papel e a gente entende que a gente não vai ser o advogado, a gente não vai ser o engenheiro, a gente não vai ser o arquiteto, a gente não vai ser... Não, nós precisamos colocar... Quando tu profissionaliza um mercado, uma empresa, tu entende que cada profissional tem o seu valor. O advogado para as questões jurídicas, o engenheiro para as questões da engenharia. E isso está, graças a Deus, está se fortalecendo no nosso mercado. Isso é o síndico entendendo o seu papel. Ele não tem que chutar que a melhor forma de resolver aquela infiltração lá no terraço é essa. Não sei. Ele tem que chamar o engenheiro para fazer. Ele não tem que tentar resolver as questões, os litígios que estão acontecendo no condomínio sem ter uma segurança jurídica de uma assessoria jurídica.
Então, quando ele entende o papel dele, todo mundo... E eu digo que enquanto a gente estiver torto, todo mundo está perdendo. Está perdendo os condomínios, está perdendo o síndico. E quando eu participava, ultimamente não participo mais de propostas, eu dizia, não fui eu, porque já teve casos de, tipo, eu estava indo muito bem, quando chegou outra proposta, já me descartaram. E eu digo, não sou eu que estou perdendo, é o que foi escolhido que deixou dinheiro na mesa, porque eles iam pagar o que eu estava pedindo. Mas quando eles viram que tinha 2, 3 que cobravam menos, então assim, ó, se todo mundo tivesse cobrando o que eu estava cobrando, eles iam ganhar, porque o mercado ia reconhecer que aquilo é um trabalho que vale aquilo. Então, encerrando, nós temos que saber qual é o nosso papel, se apropriar desse papel e entender que a gente precisa desses especialistas aí nos dando suporte, porque o condomínio não vai pagar, o condomínio não tem dinheiro. Bom, gente, a lei nos obriga e nos traz essas responsabilidades. As pessoas escolheram viver em condomínio requer também responsabilidades. Aquele CNPJ, né? Então, assim, esse custo precisa ser compartilhado. Porque quem está cortando na carne é o síndico, para não cortar na carne do outro. E aí vem remuneração de síndico. Quanto é que é uma faxineira uma tarde para limpar um apartamento? E tem síndico que não cobra o que uma faxineira cobra de um condomínio para gerenciar o patrimônio dele. Então, saber o nosso papel, primeiro nós nos valorizarmos, está muito embasado com conhecimento, com técnica, com ferramenta, com metodologia. E minhas redes sociais, Ariane Pad, @ArianePad, no Instagram. E-mail, fatorgcondomínios@gmail. Eu tenho, né, em julho, eu vou estar fazendo um curso presencial, que esse curso que foi por muito tempo online. Aí, o Clique Síndico do Ayrton fez um curso lá. E pessoas que estão chegando no mercado condominial trouxeram, diz, Ayrton, a gente não sabe como chegar, né, a gente quer algo que nos ensine desde o primeiro passo. E o Ayrton, Ariane, tem demanda para fazer o curso presencial. Eu digo, então vamos fazer. Maravilha. Quero agradecer a Ariane por ter vindo aqui conversar com a gente, agradecer vocês aí pela audiência, né? Sigam ela, vocês viram que tem muito conteúdo. Se deixar, a gente vai continuar aqui o dia todo falando, né? Mas é isso, quem vive o propósito condominial é esse. Jaque, tuas considerações. E não esquecer que para tu ter posicionamento no mercado, síndico, tu tem que ter conhecimento. Então, se você não sabe se posicionar, é porque tá faltando uma vírgulazinha aí de conhecimento. Então, hoje a gente teve uma verdadeira aula, Ari. Nossa, eu sou encantada ouvindo a Ari, hoje eu fiquei mais ainda. E ela está super convidada para os nossos próximos eventos condominiais, só para falar sobre gestão. Muito obrigada e é sempre uma honra estar junto de ti. Muito obrigada, Ari. Foi muito bom a tua presença hoje aqui. Foi excelente para os nossos ouvintes, porque eles aprenderam que buscar o conhecimento nunca é demais. Buscar o conhecimento é preciso para melhorar a qualidade do serviço prestado. E que condomínio não é brincadeira. É gestão de pessoas, gestão de vidas e respeito aos sonhos que essas pessoas conquistaram nos condomínios, adquirindo a sua unidade. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada, Ramon. Muito obrigada a você. Nos sigam nas redes sociais. Ativa o sininho para continuar acompanhando o nosso podcast. Até mais!